E aí pessoal, bom dia a todos. Vamos falar hoje um pouquinho de funções exponenciais. Então vamos lembrar um pouquinho. Uma função exponencial é quando a variável está na potência. Então a gente não tinha a função do primeiro grau, tipo 2x mais 1, x mais 3. Função do segundo grau, 2x ao quadrado mais 3x menos 4. A variável está na base, ali embaixo. A exponencial é quando o x ele vai estar elevado. Então, por exemplo, 2 elevado a x, 2 elevado a menos x. Tá? Então é isso que é uma função exponencial. Para a gente falar um pouquinho de função exponencial, vamos lembrar um pouquinho do expoente, algumas coisinhas que a gente pode ter acabado esquecendo. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui a base, né? Lembrando, a base é o número que está aqui embaixo, né? Então, nesse caso, a minha base é o 3, em todos os exemplos aqui. E a potência, então, o meu xzinho que está elevado lá, vamos pensar assim, ele está elevado a algumas potências. Então, primeira coisa, vamos relembrar a regrinha. Toda vez que eu tenho qualquer número elevado a zero, todo número elevado a zero vai dar 1. Beleza? Então, elevado a zero é 1. 3 elevado a 1. O que quer dizer isso? Essa potência aqui representa quantas vezes a base está sendo repetida. Aqui não é uma vez? Então, 3 elevado a 1 é 3, porque ó, a base se repete uma única vez. Ó, 3 elevado a 2. Então, ó, significa que a minha base, qual é a minha base? Que é o 3, ela está aparecendo duas vezes, tá? Quando ela aparece duas vezes, eu multiplico essas bases, eu não posso deixar assim. Então, 3 vezes 3, eu vou ter 9. Então, 3 ao quadrado nada mais é do que 9. Beleza? As positivas, acho que não tem problema, todo mundo lembra, bonitinho. O problema é que a gente chega na negativa, correto? Olha só, 3 elevado a menos 2. Bom, eu não falo que a base se repete duas vezes? Se repete duas vezes, só que tem um detalhezinho, ó. Quando eu tenho 3, não aparece, mas é como se eu tivesse embaixo o número 1, tá? Porque 3 dividido por 1 não dá 3 do mesmo jeito. O sinal de negativo, ele não quer dizer nada que a gente vai ter que ficar fazendo conta negativa. Ele só significa que a gente vai inverter a base. Então, olha só, esse 1 que estava aqui, ele vai para cima. E o 3 que estava aqui vai para baixo. Então, na verdade, vai ficar 1/3. Tá legal? Só que ele não está aparecendo duas vezes. Então, é como eu tivesse 1/3 aparecendo duas vezes. Multiplicação é só multiplicar reto. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, quando eu tenho 3 elevado a menos 2, é a mesma coisa que eu tenho 1 sobre 9. Tá legal? A gente não quer ficar repetindo as bases. Então, é só lembrar o seguinte, ó. O número, aqui está respondido, só vou fazer de uma outra maneira. A potência está negativa, então eu vou pôr sempre o 1 em cima e o número da base embaixo. Não está elevado a 2? Vou pôr só o 2 embaixo. Por quê? O número de cima, qualquer 1 elevado à 10ª potência, dá 1 mesmo. Então não preciso perder tempo. Em cima sempre vai ficar 1, 3 ao quadrado, 9. Beleza? Já vai direto. Vamos ver se a gente aprendeu? Ó, a base é 3, então na verdade eu vou ter quanto? 1/3, beleza? Então toda vez que é negativo, é só pôr o 1 em cima e o número da base embaixo. Quantas vezes ela está aparecendo? 3, então eu vou levar a de baixo a 3, que vai dar quanto? Ó, 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então é a mesma coisa se eu tiver 1 sobre 27. Beleza? Relembrado um pouquinho sobre potência, a gente vai ver nos exercícios, mas é bem tranquilo, né? Então só lembrar a negativa é pôr o número 1 em cima, beleza? Vamos dar a definição de função exponencial. Denominamos função exponencial a função f de x com a elevado a x, ou y elevado a x. Lembra que f de x e y é a mesma coisa. Para todo x real, em que a é constante, sendo a maior que zero e o a diferente de 1. Beleza? Aí vai dar a função exponencial crescente e decrescente, a gente já vai falar a respeito delas agora. Beleza? Então vamos lá. A melhor maneira da gente fazer isso é fazendo uma atividadezinha. Então, primeira atividade é o seguinte, ó. Complete as tabelas abaixo. Então, aqui eu dei, ó, 2 elevado a x, e depois eu dei uma segunda, 2 elevado a menos x. Tá legal?
E já dei para você os números que eu quero no x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tá? Para as duas tabelas, tá legal? Então vamos fazer essa substituição? Então primeira coisa, 2 elevado a x. Então 2, quanto que vale o nosso x? Não é menos 2? Então 2 elevado a menos 2. Vamos fazer em todos? 2 elevado a x, então 2 elevado a menos 1. 2 elevado a x, que o x agora vale 0. Então 2 elevado a 0. 2 elevado a x, quer dizer 2 elevado a 1. E para terminar, 2 elevado a 2. Tá? Aí a gente vai resolver isso daqui. Ó, 2 elevado a menos 2. Lembra que a gente fez agora anteriormente? O menos só significa que eu vou ter o número 1 em cima e o número da base embaixo. Qual a potência que eu tenho? 2 significa que eu vou elevar a 2. Então vai ficar, na verdade, o 1, 2 elevado a 2, 4. Então eu tenho 1/4. Mais para frente a gente já vai jogar isso daí na tabela. Então já vamos dividir isso para saber em que lugar da tabela fica. Quanto que vale 1/4? Ó, 1 dividido por 4. É 0, porque não dá para dividir, aumenta um 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Vou continuar mais uma casa, empresto um 0, 20 para 4, 5. Então, mesma coisa, isso aqui está dando 0,25. Beleza? Vou para o próximo. 2 elevado a x, que então é 2 elevado a menos 1. Ó, o menos só significa que eu tenho 1 em cima e o 2 embaixo. Quantas vezes o 2 está embaixo? Uma só. Então, 2 elevado a 1 dá 2. Então, dá meio. Meio a gente já sabe que meio é 0,5 ou 0,50, tanto faz. Mas vamos fazer a conta. Ó. 1 dividido por 2. Não dá para dividir, 0, aumenta um 0. 10 dividido por 2, 5 para 10, nada. Beleza? Então, 0,5. Todo número elevado a 0 dá quanto mesmo? 1. Muito bem. Então, a gente já sabe que aqui o resultado é 1. 2 elevado a 1, aqui é molezinho. Ó. 2 elevado a 1 significa que o 2 está aparecendo uma única vez. Então, é o próprio número. Guarda isso. Toda vez que ele é elevado a 1, é a própria base. Tá? 2 elevado a 2 significa que o 2 está aparecendo duas vezes. 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, ó, o que a gente encontrou aqui, o f de x, nada mais é do que o y. Então, a gente tem aqui o valor do x, aqui a gente tem o valor do y. Beleza? Para depois traçar o gráfico. Vou fazer agora, quando na minha função exponencial eu tenho 2 elevado a menos x. Então, vamos fazer, ó. 2, cuidado com o sinalzinho, esse menos já é do x aqui. Então, eu vou pôr o menos. Aí, o nosso x, ele vale quanto? Menos 2. Tá? Então, eu vou ter que fazer a regrinha de sinal aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, fica, na verdade, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é o 2 multiplicando duas vezes. 2 vezes 2, 4. Beleza? Vou fazer agora. 2, o menos da fórmula e o x que é negativo. Menos 1. Menos com menos dá mais. Então, 2 elevado a 1 positivo. 2 elevado a 1 significa que o 2 aparece uma única vez. Então, ela é a própria resposta. Beleza? 2 elevado a menos 0. Mais 0 menos 0 não dá diferença nenhuma. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Agora aqui, ó. 2, o menos da fórmula e o 1. 2 elevado a menos 1. Agora não tem regrinha para fazer, menos 1 direto. Então o que eu vou fazer? Ó? Toda vez que eu tiver o sinal negativo, eu ponho 1 em cima e a base embaixo. E aqui eu elevo ao expoente. 2 elevado a 1 dá 2. 1 sobre 2, na verdade, nada mais é do que o meio que a gente já fez anteriormente ali, tá? Ó, 2, os menos da fórmula é elevado a 2. Então, 2 elevado a menos 2. A gente já fez anteriormente também, ó. Quando tem o sinal negativo, eu ponho 1 em cima, vou pôr o 2 embaixo, só que esse 2 é elevado a 2. Então, nada mais é do que 1 elevado a 4. 1 elevado a 4, nós já fizemos uma divisão ali em cima, vai dar 0,25. Beleza? Montamos a tabela, ó, uma função exponencial. Então aqui eu tenho os valores de y. Tranquilo? Agora o que o problema vai pedir para a gente? Para a gente traçar os gráficos. Tá?
Construa o gráfico das duas funções abaixo no mesmo plano cartesiano. Que o construa, vamos falar esboce, né? O esboce fica melhor porque não precisa ser tão certinho, tá? Então o esboce vai ficar melhor aí. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Eu tenho os pares de pontos, correto? Então você tem que olhar aqui, ó. O primeiro ponto, o x valia menos 2 e o y valia quanto? 0,25. Então eu vou ligar o menos 2 com o 0,25. Então eu venho aqui menos 2, vou ligar com o y valendo 0,25. Olha só, eu já deixei aqui meio marcadinho nossa tabela aqui, ó. O x aqui, né, a gente sabe, né? E aqui o y. 1, 2, 3, 4. Concorda comigo, ó? 0,5 é metade. Então vai ser mais, vamos falar que o 0,5 é mais ou menos aqui, ó, na metade. E o 0,25 é metade da metade, então mais ou menos aqui. Então 0,25, tá? Olha só, minha primeira ligação, eu vou pegar o resultado lá da tabela. É o menos 2 que vai ligar com o 0,25, ó. Menos 2 com o 0,25. Onde eles cruzarem, eu vou colocar o meu primeiro ponto, beleza? Vou fazer o segundo ponto. O menos 1, você olha na tabela lá em cima, que eu não vou ficar baixando para não mudar aqui do gráfico, mas você olha na tabela que a gente acabou de completar. O menos 1 liga com 0,5. Ó, menos 1 liga com 0,5. Faço a segunda bolinha. O 0 está aqui, ó, 0. Ele vai ligar com 1. Então a bolinha vai aqui em cima do gráfico. O 1 vai ligar com o 2. Ó, 1 e 2. E depois o 2 vai ligar com o 4. 2 e 4. Cruzou aqui em cima. Beleza? O que eu vou fazer? Vou ligar esses pontos. Olha que bonitinho. Esse é um gráfico que a gente fala, um gráfico crescente. Por que crescente? Olha, ele está pendendo para o lado direito, mas conforme eu aumento o x, ele aumenta o y. Aumenta o x, aumenta o y, aumenta o x, aumenta o y e assim por diante. Então esse daqui eu falo que ela é uma função crescente, tá certo? Ou seja, o nosso x ali é positivo. Legal? Agora, vamos fazer o gráfico do próximo. Ó. Vou voltar aqui para vocês verem o gráfico. Ó, o menos 2, o resultado foi quanto? 4. Como ele pediu para esboçar no mesmo plano cartesiano, é conveniente que a gente use outra cor para representar, tá? Então eu tenho um gráfico de uma cor, se possível, tá? A gente fazer o gráfico de outra cor até para ficar melhor para identificar, tá? Então, ó, o menos 2 vai ligar com o 4, e depois o menos 1 vai ligar com o 2, o 0 vai ligar com o 1 e assim por diante, tá? Então vamos começar, ó. Então, primeira ligação, vou acertar a folha aqui, aí. Primeira ligação, o menos 2, ele deu quanto? 4. Então eu venho aqui, ó, fazer de preto agora. Menos 2 deu 4. Depois o menos 1 deu 2. Menos 1 deu 2. Depois o 0 deu 1, ó, no mesmo lugar aqui, ó, beleza? O 1 deu meio. O 1 deu meio. E depois o 2 deu 0,25. Então 0,25 e 2. Vou traçar esse gráfico, que bonitinho. Olha só, esse daqui, você está vendo, conforme eu aumento o x, o que acontece com o y? Ele vem diminuindo, ó. Ele estava aqui, caiu para o 2, depois caiu para o 1, para o 0,5, 0,25. Então eu falo que essa daqui é uma função, o quê? Decrescente, muito bem, tá? Uma curiosidade para vocês também ficarem atentos, ele vai cada vez diminuindo, mas ele não toca o eixo x. Então uma função exponencial, ela não toca o eixo x de maneira nenhuma, tá legal? Ela vai se aproximando, cada vez isso aqui vai ficar mais curtinho, mas ela não encosta o eixo x, beleza? Então construímos aqui um gráfico de uma função crescente e de uma função decrescente, tá legal? Valeu, pessoal!